Na minha análise, as estratégias de varejistas no Brasil estão cada vez mais sobrepostas. Olha só, Americanas, entre prós e contras, na sua estratégia, ela mistura elementos já consolidados pelo Magazine Luiza, como a multicanalidade, pelo Mercado Livre, como serviços financeiros, no Mercado Pago, e pela Amazon, como conceito de plataforma e ecossistema. E o desafio é grande. Americanas, após fusão com B2W, tem declarado querer crescer com rentabilidade. Diante de tudo isso, na coluna de hoje analiso as estratégias de varejistas e no que ficar de olho nas Americanas. Está começando mais um Por Dentro do Negócio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela neblina que é difícil enxergar ao redor e distinguir o que é o quê? Na minha análise, é assim que faço analogia sobre as estratégias das empresas varejistas atuantes no mercado brasileiro, principalmente a Via, Magalu, Americanas e até certo ponto Mercado Livre e a Amazon também. Nos últimos 30, 40 anos, o conhecimento tradicional em estratégia é sobre encontrar vantagens competitivas, ou seja, no que você é melhor que seus competidores. Ainda assim, tenho notado que está cada vez mais difícil indicar, com clareza e consenso do mercado, quais são as vantagens competitivas dos principais varejistas atuantes no Brasil. Para apimentar o programa de hoje e testar a hipótese de sobreposição de estratégias, deixa eu aproveitar e lançar um desafio para vocês. Vou citar alguns elementos públicos da estratégia de empresas varejistas e aí tentem adivinhar de qual empresa se trata. E vamos ao primeiro conjunto de citações. Abre aspas. A empresa focará no cliente buscando ampliar a base e ganhar recorrência de compra e uso de serviços de seu ecossistema. Fecha aspas. E aí, de qual empresa estou falando? Seria Magalu, Americanas, Via, alguma outra? Bom, aqui, pessoal, trata-se da Via Varejo, no seu evento anual com os investidores. Vamos à próxima, aspas. A estratégia envolve a ampliação das categorias de produtos oferecidas aos clientes e a construção de um ecossistema de empresas que acelere a diversificação de receitas. Fecha aspas. Conseguiram adivinhar de quem que é este daqui? Bom, este é do Magazine Luiza, no relatório dos investidores no fechamento de 2021. E agora, uma última citação, e abre aspas. Graças aos nossos ativos únicos, foram construídos diferenciais competitivos, como amplo sortimento com foco em itens de recorrência e conveniência, capilaridade nacional e multicanal e baixo custo de aquisição de clientes, CAC. Fecha aspas. Este sim foi comunicado pela Americanas na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Para mim, o interessante, e observem, é que qualquer um desses elementos serviriam a qualquer um dos varejistas que já citei no programa de hoje. Isso mostra que há muita sobreposição na estratégia entre eles. E aí, fico me perguntando, quem vai conseguir se diferenciar? Haverá espaço para todas as empresas e o mercado será até certo ponto fragmentado como resultado das estratégias muito parecidas? Em um raio-x, para todos nós aqui no programa estarmos na mesma página sobre o negócio da Americanas, vamos lembrar que em julho de 2021 houve a fusão entre a B2W e as lojas Americanas. A partir de então, a companhia buscou potencializar seus negócios como uma das maiores plataformas multicanal do Brasil, contando com as marcas Submarino, Americanas.com, Shoptime, Sou Barato e Ame Digital em suas operações, tanto digitais como também físicas. Um ano após essa fusão e com cerca de 52 milhões de clientes ativos, a empresa tem tentado usar as mais de 3.500 lojas como um hub de relacionamento com o cliente e também na distribuição de produtos. No primeiro trimestre de 2022, a empresa apresentou o maior nível de número de itens vendidos e de transações, impulsionado pelo aumento na frequência de compras, levando a um crescimento mais acelerado na receita. Porém, ainda no mesmo período, ela reportou um prejuízo de 137 milhões de reais. No mesmo período, vamos lembrar que a Americanas sofreu um ataque hacker que paralisou suas vendas digitais, e isso pode sim ter afetado o resultado. Mas notem alguns elementos importantes aqui. Primeiro, a multicanalidade é um dos alicerces da estratégia a partir da fusão entre B2W e Americanas. E neste quesito,
Na minha análise, o Magalu está mais avançado e foi pioneiro, caminhando de maneira concreta para ser um marketplace multicanal com boa experiência no cliente, medido pelo Net Promoter Score, algo similar ao que a Americanas começou a fazer mais recentemente. Só que hoje, para vocês terem uma ideia, o Magazine Luiza já conta com mais de 400 pontos físicos transformados em agências Magalu. E o que é isso? Nessas agências, os sellers podem fazer a expedição de suas encomendas e nas mais de 1.100 lojas do Magalu, os clientes podem retirar produtos entregues por sellers do marketplace. Segundo ponto, notem também que as iniciativas de fintech para oferecer serviços financeiros com sua plataforma digital, a AME, este tipo de iniciativa tem sido amplamente executada por outros competidores, incluindo o Mercado Livre com o Mercado Pago, que considera um estágio mais avançado. Terceiro ponto, notem que o foco em ter um amplo sortimento e acelerar o marketplace é algo que lembra o que a Amazon com Jeff Bezos tem feito desde o início dos anos 2000 e não há nada de inovador nisso. Mas de toda forma, em marketplace e ecossistema, e operação de loja física também, a Americanas tem uma boa expertise fruto da fusão com a B2W. Essa fusão potencializa a estratégia multicanal, mas isso levará tempo para aparecer. Ainda assim, a empresa está tentando inovar e se diferenciar, e a prova disso é que a Americanas lançou seu primeiro fundo de Corporate Venture Capital, com o objetivo de investir em até 20 startups ainda em 2022. O braço de inovação das Americanas, que criou a AME Digital, é responsável por todas as fusões e aquisições da companhia e ficou inicialmente responsável por tal fundo. A intenção do fundo é investir em startups que tenham conexão com a empresa nas lojas físicas e no digital, e também com as iniciativas de fintech e iniciativas logísticas. E agora, pessoal, chegou a hora. Como de costume no programa, vamos ver o bloco com as grandes questões urgentes que o investidor vai precisar tentar entender e responder. Questão 1. A Americanas conseguirá provar ter capacidade de desenvolver um diferencial claro no mercado, ganhar participação de mercado e crescer com rentabilidade? Questão 2. A estratégia multicanal da Americanas ajudará a melhorar a experiência do cliente enquanto suportando sinergias de custo de frete e de marketing? Questão 3. As inovações e soluções financeiras da sua fintech, a AME Digital, ajudarão a diversificar fontes de receitas e dar suporte na construção do ecossistema digital? Vale lembrar que ainda antes da fusão entre a B2W Digital e as lojas Americanas, a B2W sequer apresentava lucro e seus resultados eram marcados pelo intenso uso de caixa para aquisições, desenvolvimento de tecnologias e outros investimentos necessários para sustentar o crescimento da base de clientes e da participação de mercado. Então, será que o jogo tende a mudar, ainda mais agora que a competição é muito maior que há uns 8, 10 anos, quando ainda a B2W operava no vermelho? Adicionando complexidade, o cenário macroeconômico do Brasil, com juros altos e manutenção da pressão inflacionária, traz desafios para o setor varejista, como a redução do poder de compra do consumidor e a inadimplência. Não sei dizer se há luz no fim desse túnel, mas vale também dizer que neste ambiente competitivo, a Americanas tem muitos méritos e vários números positivos. Por exemplo, no quarto trimestre de 2021, a empresa reportou um lucro de 490 milhões de reais, uma alta considerável quando comparado ao mesmo período em 2020. No início de 2022, apresentou um bom crescimento da receita e certa recuperação de rentabilidade, como eu já comentei aqui no programa. E a empresa tem conseguido sim diversificar o portfólio em direção a produtos de maior frequência. Além disso, a AME Digital também aparece com grande potencial na área de fintechs. E para fechar o programa com uma reflexão, será que o destrave de valor virá de uma grande integração de negócios, como a Americanas e vários outros varejistas que eu comentei têm feito? Afinal, as plataformas generalistas, como Americanas, podem ser surpreendidas por múltiplas plataformas de nicho em uma ou outra categoria de produto. É algo que, na minha opinião, vale acompanhar. Bom, pessoal, o setor de varejo está super aquecido e busquei resumir algumas reflexões que acho que geram boas provocações para você, investidor ou executivo do setor, poder acompanhar. O trabalho da Americanas deverá ser intenso e certeiro nos próximos tempos.
Obrigado por sintonizarem no Por Dentro do Negócio e até a próxima!